Eu tenho cabelos e olhos castanhos, cabelos um pouco abaixo do ombro. Eu estou, aqui está aparecendo assim meu tronco superior, a parte do seio para cima. Eu uso óculos, adoro um batom bem extravagante. Hoje eu estou de batom rosa, rosa choque, adoro. E estou com uma blusa azul marinho, com um detalhe aqui acima do busto. E conforme eu for passando os slides, se tiver alguma imagem e eu puder ir ajudando, me fazer uma pequena descrição, eu faço a descrição para vocês. Então, eu dou aula no Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, no curso de licenciatura em Educação Especial. A minha área de concentração é a deficiência visual, mas eu também trabalho com as habilidades sociais e o público-alvo da educação especial. Então, meus temas de pesquisa normalmente cruzam habilidades sociais e o público-alvo, seja famílias de pessoas com deficiência, as próprias pessoas com deficiência, e sempre que eu posso casar habilidades sociais e deficiência visual, fico muito feliz, tá? Hoje, pensando aqui nessa aula de vocês, o que eu fiz? Foi uma sugestão do Léo, meu querido, nosso professor aqui também do curso. Falou assim, Carol, nesse período, ao invés de você mostrar suas pesquisas, falar da sua área de atuação, e ele sabe que eu gosto bastante do Instagram, né? Não estou conseguindo muito entrar lá. Por que você não fala alguma coisa aí dos cuidados com a saúde, desses aspectos emocionais? E aí ele deu essa dica e eu achei que seria muito legal trabalhar isso com vocês, tá? Então, eu preparei uma aula hoje, uma aula um pouquinho diferente, ok? Estou vendo que vocês estão colocando os nomes, o RA, vamos fazendo isso mesmo para registrar a frequência de vocês. Eu escolhi essa temática para tentar ajudar vocês e queria que vocês também pudessem usar essa temática pensando assim, como professor de educação especial, será que eu posso usar isso para orientar famílias? Para trabalhar com famílias, para trabalhar com as próprias pessoas com deficiência, esse conhecimento que a Carol está passando aqui para mim, até que ponto eu consigo também utilizá-lo para trabalhar com pessoas, com famílias que têm crianças com deficiência. Acredito que aquela parte que eu vou falar com vocês da questão de rotina, de adequação, né, de adaptação à rotina, pode ajudar bastante, tá bom? E vamos combinar a seguinte dinâmica. Eu vou apresentar o conteúdo. Se vocês tiverem questões, vocês guardem, anotem aí a questão. No final da minha apresentação, eu abro para a gente esclarecer as dúvidas, para vocês me fazerem as questões que vocês quiserem, tá bom? Peço somente que vocês me falem o seguinte, se eu pontuar alguma coisa e ficar com dúvida naquele ponto específico, se vocês não estiverem ouvindo ou vendo, aí vocês vão me dando um toquinho para eu poder ajustar, ok? Eu estou vendo aqui que o pessoal foi colocando, então, os nomes, né, em termos de comentários. E eu vou começar, vou pôr aqui a apresentação. Vou começar. Apareceu aí para vocês? Por favor, alguém dá um sinal para mim. Só que vocês têm que falar no... Apareceu sim. Então tá bom. É porque aí aqui para mim some vocês, tá? Então eu não vou estar vendo vocês e eu não vou estar vendo os comentários agora. Então eu peço que vocês, se precisarem me interromper, tiver alguma coisa que precisa falar comigo, vocês, por favor, me falem no áudio, ok? Então, vamos lá. A aula que eu preparei para nós é isolamento social e pandemia, como reorganizar a rotina familiar e lidar com as mudanças nas interações sociais. Os objetivos dessa aula são listar as mudanças ocorridas em características gerais das rotinas diárias e dos relacionamentos interpessoais, discutir com vocês sobre possibilidades de adaptação às novas rotinas e gerenciamento do tempo, e elencar possibilidades de relacionar-se, eu pus aqui de forma saudável, entre aspas, tá? Na perspectiva das habilidades sociais, né? Ter relacionamentos sociais mais satisfatórios, então isso é muito importante para nós, especialmente nesse tempo em que houve tantas mudanças.
E foram vocês mesmo, até gostaria de agradecer a todos vocês que já responderam. Eu acho que tem tem uns 70 que já responderam. Eu consegui ler 35 aproximadamente. Obrigada, meu amor. E tem uns que não mandaram de ontem para hoje, que aí eu já não consegui ler, tá? Mas eu vou ler todos, vou dar feedback para todo mundo, ok? Dentre aqueles que eu li, o que eu percebi, assim, como muito marcante nas falas de vocês? O que mudou muito, Carol? Mais tempo de permanência em casa, a gente está ficando muito em casa. Ok. A gente mudou, está tendo mais cuidados com higiene, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Mais trabalho remoto, então agora a forma de trabalhar tem que ser, né, via computador, tem que ser em casa, então isso aí aumentou bastante. Mais tempo ocioso. Vocês estão tendo mais tempo de leitura, alguns, tá? E mais tempo para assistir séries. Delícia, hein? Tirando a barriga da miséria, pondo as séries em dia. Mais tempo nas redes sociais. Tem lá o seu lado bom, o seu lado não muito bom, né? Tem pessoas que estão fazendo mais, cuidando mais dos afazeres domésticos também. Tá tendo mais tempo para si. E mais exposição a notícias, tá? Então, especialmente, assim, negativas. Se vocês olharem aqui de uma forma geral, a gente não dá para qualificar esses itens, essas mudanças, como positivas ou negativas logo de cara, dá? Não, a não ser aqui exposição a notícias, né? Principalmente essas questões da pandemia em si. Mas, então, assim, como a gente administra essas mudanças que a gente dá um caráter, né, de positivo ou de negativo para elas, ok? E pensando nisso, tem um texto que tinha lá, né, que eu coloquei lá para vocês, eu vou dizer que me deu bastante trabalho, eu tive que ler bastante, pensar, teve alguns que eu usei mais, outros eu descartei. Tem uma teoria das rotinas familiares que dizem que o que é uma rotina? Que a rotina, elas são comportamentos observáveis, repetitivos, que envolvem 2 ou mais membros da família e que ocorrem com regularidade previsível no curso de vida da família. O que mais, então? Então, são coisas que se repetem, são coisas que a gente pode ver. Normalmente, quando está envolvendo a família, tem que estar 2 ou mais fazendo aquilo, se a rotina é familiar, mas nós podemos pensar também numa rotina individual, que não envolve outras pessoas, tá? Isso ocorre com regularidade previsível, né? E é um processo dinâmico. O que nós temos que entender de rotina? Ela é muito dinâmica, a gente precisa considerar algumas especificidades, tanto biológica, quanto psicológica e social de cada fase de desenvolvimento e de cada membro da família. Então, assim, se a gente for olhar, tem pessoas, como é que você vai montar uma rotina familiar? Por exemplo, em casa, meu marido ama rezar de manhã. Só que ele, na vida nossa normal, ele acorda 4 horas da manhã para ele poder rezar o terço. Eu não consigo nunca fazer isso com ele. Então, agora que a gente não está acordando mais para levar as crianças na escola, tudo, a gente está fazendo isso, rezando o terço todo dia, 6h30 da manhã. Então, assim, a minha característica biológica me impede loucamente de eu acordar 4 horas da manhã. Eu não tenho condição nem física e nem psicológica para isso. Então, tem que considerar. A gente não pode impor uma rotina, tanto para a gente quanto para os outros, sem considerar essas características de cada um, né? E não só característica biológica, como psicológica, social, tá? As condições de vida da pessoa. Você quer que ela faz uma alimentação com tudo orgânico, com tudo, sei lá, com castanhas, mas a pessoa não tem condição financeira para bancar essa alimentação, que envolve um custo mais alto, então tudo tem que ser considerado, tá? Outra coisa que a gente precisa entender quando está falando de rotina é que a rotina, elas são estruturadas na vida diária e elas podem ser o quê? Relembradas. Uma rotina a gente pode descrever ela, a gente pode discutir, tanto em termos individuais quanto em termos familiares. Porque às vezes a gente pensa numa rotina, só que a gente pensa aquilo na nossa cabeça, não partilha com os outros, e quando partilha, a gente não sabe se o outro está topando ou não, tem que ser uma decisão conjunta, principalmente quando é familiar, tá? Então, vamos pensar nas pessoas com deficiência, pensando numa família que tem filhos com deficiência.
Tudo isso nós precisamos olhar e considerar as necessidades que essa família tem, o que ela gostaria. Vamos supor que o seu trabalho está sendo ajudar a família a estruturar uma rotina, tá? Então, a gente tem que considerar esses pontos. E qual que é a importância das rotinas na nossa vida? Uma rotina, ela pode promover ligações emocionais. Vamos supor que todo dia, na hora do almoço, é o momento que tem para perguntar como é que foi amanhã, para dizer que está tudo bem, ou então para desejar que corra bem à tarde, para dar um abraço, né, quando pode. Aí eu já sou da turma do abraço, sabe? Estou sofrendo também. Para dar a mão, para dar um apoio. Então, assim, a rotina, ela pode promover ligações emocionais. Ela pode trazer boas consequências à saúde mental, né, dos envolvidos, principalmente se aquilo traz um equilíbrio, se traz segurança, né, aquela previsibilidade das ações, tá? Por exemplo, as pesquisas mostram que para crianças pequenas pode trazer enriquecimento de vocabulário quando a gente faz contação de histórias. A Gabi amava todo dia à noite que eu contasse histórias. O Daniel não é muito fã de histórias, não, mas ele não gosta do livro, ele gosta que eu conte a história sem o livro, né? A Gabi gostava muito dos livros, então, assim, amplia vocabulário, pode dar modelos de habilidades sociais, até de desenvolvimento escolar, ok? Pode também a rotina adquirir um significado emocional, nesse caso, quando a gente está ou contando história antes de dormir, que a gente tem um horário para se aconchegar, para fazer um carinho, para cuidar um do outro, tá? Então, o sentir-se cuidado, sentir-se importante como membro da família, isso traz um significado emocional e pode promover a saúde mental, tá? E física também. A rotina, ela também pode ser muito importante quando a gente está pensando em promover cuidados com a saúde da família. Então, quando a gente pensa e faz um planejamento de rotina, pensando nas questões de alimentação, de sono, de higiene e outras, né? A gente está pensando que nesses cuidados com a saúde, que nesse momento, gente, é fundamental a gente pensar em inserir esse tipo de cuidado e de planejamento nas nossas rotinas, até porque nós estamos tendo mais tempo, entre aspas, né? A rotina, então, ela também gera uma regularidade e previsibilidade de acontecimentos e isso produz uma segurança, isso gera segurança para os envolvidos, especialmente quando tem crianças, ok? Além de tudo, as rotinas, elas podem promover o desenvolvimento familiar, tanto em diferentes contextos, como etapas do desenvolvimento. Se vocês forem pensar na rotina de vocês, quando vocês eram pequenos, como os pais organizavam a rotina de vocês, com horário de banho, de sono, de comer, que hora que era de estudar, que hora que podia ver TV, brincar. Então, assim, quando é pequeno, os pais tendem a monitorar e olhar mais para isso. Quando a gente vai crescendo, vai dando mais liberdade, né, para a gente poder escolher os horários que a gente vai fazer determinadas atividades. Algumas costumam ficar mais fixas na família, como os horários das refeições, as de higiene, de sono, ok? Eu vou passando, se vocês, por favor, me brequem, tá? Não estou conseguindo ver, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Dar aula assim é porque realmente é necessário, a gente sabe que talvez é a única maneira que a gente tem de interagir, mas ficar sem ver os rostinhos de vocês é uma facada no peito aqui, viu? Só um desabafo da professora. E continuando, então, a rotina, ela é algo muito complexo. A gente precisa bastante de autoconhecimento para ver se a gente funciona mais naquela história do controle externo ou interno. E o que é isso, Carol? É assim, alguns de vocês falaram assim, agora que eu não tenho que ir mais trabalhar, que eu não tenho horário para ir para a faculdade, eu acordo, eu não tenho muita hora, eu fico vendo televisão, fico nas redes sociais, tem dia que nem tiro o pijama, 2 horas da tarde eu não tirei nem o pijama. Então, o que vocês estão me contando com isso? Que o controle de vocês para ter uma rotina é externo. Então, eu preciso ter um compromisso lá fora, eu preciso ter algo que me imponha, né, um comportamento de me cuidar, de levantar cedo, de ter horário para dormir, para deitar, porque se não é assim, eu não consigo, eu fico perdida, eu preciso do controle externo.
Quanto mais a gente sai do controle externo para um controle interno, no sentido de que, ok, então não tenho mais que às 8, mas eu vou acordar então às 10, meio-dia, todo dia? Não, por que eu não acordo todo dia, então, às 7h30, 8 horas? Aí eu faço isso, aquilo. Então, você acaba trazendo a decisão para você e não dependendo de alguém ou de algo que te impõe um compromisso para você se cuidar e estipular uma rotina, ok? Se conhecer é importante porque vamos supor que você precisa muito de controle externo. Você pode pedir alguém para te ajudar. Me ajuda, fulano. Nós temos alguém muito querido lá da universidade que fala assim, pelo amor de Deus, se eu não acordar, você liga em casa, liga no meu celular para me acordar. Então, assim, como que você pode também ter ajuda para poder desenvolver esse controle, tá? Porque às vezes é muito difícil a gente sair do controle externo para o interno, ok? Então, a gente pode pedir ajuda para alguém. A rotina, a gente não precisa pensar ela tanto em questão de horário, 7 horas isso, 7h30, 8, 9, 10, o dia inteiro. A gente pode pensar mais numa sequência de ações no tempo. Então, por exemplo, eu acordo, faço minha higiene, faço minhas orações, tomo café, faço exercício. Como que você faz uma sequência de atividades, tanto no período da manhã, da tarde e da noite, que segue, né, uma lógica para você, para sua família, uma lógica bacana, de acordo, né, com o seu ritmo biológico, se você é mais da manhã, mais matutino, mais, né, vespertino, noturno, ok? Você pode estipular horário ou intervalos de horário. Então, aqui em casa, por exemplo, entre as 7 e as 8 é o período que a gente toma café, faz a higiene, se arruma, tá? Então, a gente tem, assim, um período de 7 às 8. Não tem que ser 7 horas, atrasou, vai morrer, ok? Então, pode estipular intervalos. Estipular ações em categorias, eu gosto bastante assim, então, o que da higiene, da alimentação. E dentro das categorias, às vezes a gente se desenvolver rituais fica mais fácil quando a gente está implementando mudanças. Nessa mudança aqui em casa, dia da gente acordar, 6 horas eu acordo, aí até 6h30, pelo menos escovei o dente, para 6h30 tá rezando, todos os dias eu coloquei um ritual de fazer um chá, eu ia tomando um chazinho enquanto eu tô rezando, eu vou tomando um chá, e aí eu fiz esse ritual, tá? Então, o ritual são características muito específicas que você insere numa determinada atividade que às vezes te ajuda a fazer melhor, te ajuda a lembrar, ok? Não fazer grandes mudanças de uma vez é fundamental. Não pensa que hoje você dormiu o dia inteiro, só ficou nas redes sociais e que amanhã você vai estar dentro do exército fazendo tudo de hora em hora, tudo programado. Não vai dar certo, eu já vou te avisar. Então, o que você faz? Pequenas mudanças. Aqui em casa foi assim, uma mudança difícil que eu tive foi de fazer as atividades com o Daniel. Eu testei de manhã, testei sem horário, testei à tarde, foi super difícil encontrar o melhor horário. Agora faz umas 3 semanas, um pouquinho mais, que eu consegui estipular um horário legal para o Daniel, e aí agora ele já entrou no ritmo, ok? E outra, foi uma mudança só, fazer atividade. À tarde eu já deixei mais livre, um bom tempo. Agora a gente está inserindo outras coisas. Quando uma começa a dar certo e funcionar bem, você insere outra. Vamos supor que vocês tinham a questão assim, não tem horário para dormir e para acordar. Também não estou comendo bem, também não sei o que lá. Pega só no horário de sono. Então, faz uma semana na qual você tenta alterar só o seu horário de ir para a cama e de levantar. Pega um despertador, coloca uma musiquinha, pede alguém para fazer, para te chamar, enfim. Mexe em coisas pontuais, não tenta mudar tudo de uma vez, ok? Repetir essa pequena mudança várias vezes, analisar se ela está dando certo ou não está, o que não está dando certo, se é o caso de mudar, ok? E separar a rotina familiar da pessoal. Então, vocês já que estão, né, na universidade, com certeza vocês têm algumas coisas que fazem com a família, mas muito é a administração pessoal de vocês, da rotina de vocês. Então, separa o que é da família e o que é de vocês, ok? Eu sugiro que vocês façam um esqueminha de como. Deixa eu ver se já está aqui. Não, ainda não. Depois, quando eu falar de gerenciamento do tempo, eu falo do esqueminha, tá? Quando a gente pensa em rotina, é bom a gente começar a pensar em 3 dias,
Planeja 3 dias e escreve. Não pensa que a sua memória vai dar conta. Faz um esquema básico aí para você, mas escreva. Faz de 3 dias, reavalia. Até você conseguir fazer de uma semana, ok? Porque é difícil fazer da semana inteira logo de cara e fazer um dia por vez também não dá muito resultado. As pesquisas têm mostrado que se a gente faz de 3 dias, pelo menos, já dá para a gente sentir bem, tá? Inserir cuidados com a saúde na sua rotina. Vocês falaram que estão tendo mais tempo. Então, já que está tendo mais tempo, o que é um cuidado com a saúde? Um aqui que a gente inseriu que eu não fazia de jeito nenhum. Eu tomo 10 minutinhos de sol, aquele sol quente, né, para vitamina D, o dia que tem sol. Hoje, por exemplo, não tem. Então, até a gente fala assim, vamos tomar o nosso solzinho da saúde. Então, basta você expor as pernas ao sol, tá? Uma médica me ensinou que aquele osso que a gente tem do joelho para baixo, se a gente expor ele ao sol quente, já é suficiente para a gente captar a vitamina D. Então, vai inserindo alguns cuidados com a saúde, tá bom? Vamos lá. Aqui tem um link que eu até depois eu vou colocar, na hora que terminar a aula, eu coloco esses links aí nos comentários para vocês. É um link mostrando uma rotina de cuidados da medicina ayurvédica, de como se acorda para você cuidar da saúde, que você acorda, você toma sol, não sei, a boca, toma chá. Então, tem várias dicas aqui e mostra uma sequência bacana de cuidados. Então, é só para dar uma dica aqui para vocês, tá? Quem quiser ir olhar, depois eu coloco aí nos comentários. Atenção, atenção. A gente tem que tomar cuidado, porque como a gente está muito em casa, a gente acha que o ambiente familiar, não estou fazendo nada, não tem como eu me desenvolver, isso aqui é uma mesmice. Então, cuidado com a desvalorização do ambiente familiar. Vai chegando uma época na nossa vida que tudo que a gente mais quer é ter tempo para estar mais com a família. Então, o que a gente pode retirar desse mal tão grande que está tendo no mundo inteiro? Esse bem, que é poder ficar mais com a família. Então, o servir, o cuidar um do outro, isso pode adquirir muito sentido, um significado muito especial na nossa vida. Se a gente souber olhar para isso, porque se a gente desvalorizar e achar que aquela pessoa ali não merece o seu carinho, a sua atenção, o seu cuidado, o seu serviço, e que você só vai se realizar quando você puder ir para a universidade, que você puder ver os seus colegas, que você estiver fora da sua casa, você pode estar fazendo uma grande inversão de valores, tá? Então, volta um pouquinho para si e pensa, o ambiente familiar, né, estar em casa, às vezes é o sonho da maioria das pessoas, então vamos aproveitar esse momento. E também a gente pensa que a gente vai ser feliz lá no futuro, quando a gente conquistar isso, eu for formada, tiver meu dinheiro, meu trabalho, a minha família, não sei o que lá. E hoje? Você só tem o hoje, você não sabe se você vai ter o amanhã, você precisa valorizar o hoje. Então, aqui nesse momento, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo um momento, assim, de desenvolvimento pessoal. Então, valorizar esse momento agora, tá? Depois, vocês vão fazer outras coisas, vai tomar um cafezinho junto com a avó, com a mãe, quem mora junto, né? Sei lá, com o irmão. Curtir, olhar nos olhos, aproveitar e pensar o que você pode absorver de máximo e aproveitar ao máximo o momento que você está vivendo hoje, ok? E a gente muitas vezes menospreza o efeito das pequenas mudanças. As pequenas mudanças, elas têm um efeito ao longo do tempo muito forte. Pensa que você, todos os dias, chupa 3 balinhas, que essas balinhas custam R$5, vai? Então, nossa, que bala cara, Carol, Mas, enfim, se você chupar todos os dias essa balinha, no final do mês, 5 vezes 3, você vai ter gastado R$150. Se você chupá-las todos os dias e elas tiverem, sei lá, 100 calorias, no final do mês você vai ter comido em balas 3.000 calorias. Então, pensa que ao longo do tempo, as pequenas coisas fazem muita diferença, elas dão muito impacto, tá? E a gente superestima os furos na rotina que gera a desistência de continuar insistindo em criar hábitos mais saudáveis. Porque a gente fala, agora já furei hoje, furei amanhã, ontem, né? Sei lá, ontem, hoje, enfim. Agora não vou fazer, não. Retoma, gente. A gente sempre vai furar, faz parte, se nós somos humanos, é assim mesmo que acontece. Retoma, né? Tem uma moça no Instagram, uma nutricionista que eu gosto muito,
Ela diz assim, só volta, né? Então, eu falo para vocês também, saiu fora, quebrou aquilo que você já estava fazendo há 2 semanas, com afinco, e você desanimou, não desanima, todos nós fazemos isso, todo mundo cai, todo mundo fura, então volta, retoma o quanto antes que o prejuízo vai ser menor, ok? E a gente tem que tomar cuidado para não interpretar a rotina como algo que é um peso, que é um incômodo, porque se a gente interpreta, e aí vai muito, né, de como a gente quer olhar para a situação, a rotina pode ser um estresse. Então, porque todo dia eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, sendo que nem tô tendo que trabalhar, porque meu esposo quer que a gente reze em família. Eu posso olhar que é um estresse, que é um incômodo, ou eu posso olhar e falar, nossa, quantos anos a gente sonhou que queria estar junto nesse momento, agora é a oportunidade, porque eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, então eu vou ficar reclamando, então vocês entendem que a gente pode ter essa visão de olhar como uma coisa boa ou como uma coisa negativa. Sempre que a gente estiver olhando para a rotina como algo negativo, como uma mesmice, a vida é assim mesmo, gente. A gente repete as coisas, e isso faz bem para a gente. Não pensa que é negativo, é positivo, tá? A gente não precisa viver grandes emoções todos os dias para a gente ser feliz. Ao contrário, a gente precisa dessa base regular. Claro que sair dessa rotina é legal, a gente sai de férias, a gente vai viajar quando pode, né? Faz coisas diferentes, mas a rotina ela é muito importante na nossa vida, ok? E aqui uma sugestão de inclusão de atividade para estreitar laços familiares. O que eu estou dando de sugestão aqui para vocês? Ouvir histórias da família. Nós somos seres narrativos, desde que a gente nasce, às vezes na barriga da mãe, a mãe já contava histórias para nós, quando a gente era pequenininho, nem entendia direito, tá lá a mãe com um livrinho contando histórias. E as histórias são muito importantes, porque se a gente for olhar a nossa vida, a nossa biografia compõe uma história. Quando alguém pergunta assim para você, quem é você, como foi sua vida, o que você faz, você conta uma história. E muitas vezes a gente está perdendo em não ouvir as histórias daqueles que estão mais perto de nós. As histórias, elas são uma forma de transmissão de tradições, de conhecimento entre as gerações. E, por exemplo, eu tenho meu avô com 99 anos, vai fazer 100 anos esse ano, se Deus quiser. Como é bom quando eu tô com ele e ele me conta uma história de que na época dele ainda precisava usar carro de boi e tal. Então, eu fico vendo os obstáculos que ele enfrentou, que ele e minha avó enfrentaram. Então, assim, como é bom a gente olhar para a história dos nossos. Então, você pode chegar e falar assim, mora com a avó? Vó, conta para mim, como é que era para a senhora cuidar do meu pai, da minha mãe? Como é que a senhora organizava a rotina deles? Que comidas que a senhora fazia? A senhora gostava de fazer pão? Como é que é esse pão que a senhora faz? Mãe, vai falar com a mãe, né? Pode falar pelas aquelas ligações agora de WhatsApp, que junta 1, 2, pergunta para os tios. Então, vocês podem criar momentos de contar histórias de vocês, de saber mais uns dos outros, porque a gente acha assim, olha, oi, tudo bem? Tudo bem? E aí, como é que a senhora tá? A gente deixa de adquirir uma riqueza imensa, inclusive de conhecimento dos nossos, da nossa família, da nossa tradição, porque a gente não pede mais, as pessoas pararam de contar as histórias, tá? Então, é uma forma de sair um pouco das redes sociais para quem está em casa, ou também de poder fazer isso, inclusive, nas redes sociais. E nos tempos de hoje, como nós estamos precisando de boas histórias, como nós estamos precisando de boas notícias, tá? Então, uma forma da gente deixar de ouvir o jornal, de ouvir aquele noticiário, que a gente não sabe o quanto daquilo é verdade, que interesses estão por trás dessas notícias. Vamos dar espaço às histórias boas, as histórias da nossa família. Faça um diário, você pode fazer um diário seu, que você pode estar aí narrando a sua história, então pode ser uma atividade muito prazerosa para você construir uma narração da sua história, tá? E evitar, né, falar mal, quando juntar com alguém, tá na sua casa, aí seu pai, sei lá, tá aí, ele tá reclamando disso, e sua mãe fala, mas seu pai tá um chato, porque... Mãe, mas vamos então fazer agora um bolo? Mãe, vamos tomar um café? Troca o assunto, porque a gente alimenta, uma coisa não pode conviver junto com a outra. Se eu estou falando mal de alguém, mal de uma situação, eu não tenho como estar falando bem, tá? Então, inverte isso. Não aceite nem ouvir coisas negativas e nem seja o portador dessas notícias, não fale você, tá?
Então, tente alterar isso e você vai ver uma leveza maior no seu dia a dia, ok? Então, coloque isso na sua rotina, encontre um melhor horário, é uma sugestão, tá? E para vocês, uma coisa que vocês reclamaram bastante, né, foi a questão de gerenciar o tempo, tá? O que eu dou de dica para vocês? Eu fiz um curso muito bacana desse autor aqui, do Christian Barbosa, e ele tem esse livro que chama Tríade do Tempo, que ajuda muito, são estratégias que ele testou, fez pesquisa, ajuda muito a gente a organizar a nossa vida, a gerenciar melhor o nosso tempo, as nossas tarefas, compromissos. Aqui que ele fala da questão de planejar 3 dias e não já uma semana inteira, e não adianta fazer um dia só, da gente ir colocando as coisas mais importantes para serem executadas, enfim, tem uma série de conteúdo super bacana aqui. Esse link embaixo é para mostrar para vocês que tem como baixar esse livro em PDF, gratuitamente, ok? E aí, então, tá? Antes de eu mudar para a questão dos relacionamentos, eu vou voltar um pouquinho, ok? Deixa eu ver aqui. Eu quero ver a carinha de vocês um pouquinho, pelo menos ver se está tudo bem. Vou olhar aqui os comentários, vou dar uma olhada nos comentários, tá? Vocês vão falando para mim se está entendendo, posso continuar? Dá um ok aqui nos comentários para mim. Posso continuar? Vocês têm alguma dúvida? Carisa, tá aqui, saudades. Nossa, quanta gente. Ok, pessoal, então vamos lá, tá? Vocês ainda estão vendo a tela da apresentação? Eu estou compartilhando com vocês ainda? Ok, então eu vou voltar lá. Qualquer problema, eu não vou estar vendo mais aqui os comentários. O que eu vou pedir para vocês? Tô rindo aqui, tô fazendo tudo ao contrário, ok. Isso, a gente vai mudar mais devagar, viu? Vamos mudar mais devagar. Pensa também que isso não precisa ser usado só para você. Você pode usar isso para orientar famílias de crianças com deficiência, para pensar talvez em rotina da sala de aula, pensa lá na educação infantil se você vai trabalhar com estágio, se você vai atuar, ok? Então, são todas dicas que vocês podem fazer as adaptações pensando nas famílias de crianças com deficiência, nas pessoas com deficiência, ok? Então, eu estou voltando lá, tá? Outra coisa, então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui para apresentar assim. Quais foram as mudanças nos relacionamentos interpessoais? E vocês listaram também aspectos emocionais que vocês estão vivendo nesse tempo, tá? Vocês colocaram que tem mais convívio com os familiares. Então, antes, por exemplo, vocês não conviviam tanto. Então, isso foi uma mudança nos relacionamentos. Mais relacionamentos virtuais, mais tempo. Isso não é, né? A gente já esperava. Também mais angústia. Vocês estão vivendo por quê? Vocês estão pensando nas incertezas do futuro, em adiar planos, né? Que, nossa, então agora vai atrasar um semestre, será que vai cancelar? Vou demorar mais meio ano para me formar, não vou conseguir fazer o estágio. Eu queria tanto, acabei de entrar na universidade, pronto, já me vem isso. Então, essa coisa de adiar os planos. Ok, esses planos foram adiados, vamos fazer outros? Vamos ver o que é possível fazer agora, tá? E vocês também estão sentindo mais ansiedade. A ansiedade já tem sido um fenômeno, assim, muito comum nos tempos de hoje. Então, o que vocês puseram? Vocês estão mais ansiosos porque estão tendo mais estresse, porque está tendo problemas financeiros, porque agora, né, não está tendo mais a fonte de renda que tinha antes, está tendo que se virar, mudar, ajudar a mãe a fazer coisas. Vocês estão mais ansiosos por causa das notícias, né? Essas notícias, por favor, gente, evitem determinadas emissoras de televisão. Não vou nem dizer o nome aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Que é uma formiga, mas na hora que você vê lá é um elefante, né? Eles mostram o elefante, só que era só uma formiga. Então, cuidado com isso. Vocês também estão mais ansiosos pela questão política, né? Isso está aparecendo também muito no noticiário. E mais ansiedade, porque está tendo problemas no convívio familiar. A gente não convivia tanto, agora está convivendo muito, está tendo, né, alguns desentendimentos.
E sono mais perturbado, vocês falaram bastante disso, da questão do sono. Hoje eu não vou conseguir entrar tanto nessas questões, tá? Dos cuidados com a saúde, com o cuidado emocional, que essa é a nossa próxima aula, que vai ser mais no final, vai ser em junho, que eu vou falar para vocês de imunidade e os cuidados com a nossa saúde emocional, né? Com a saúde física e emocional, tá? Então eu vou deixar um pouquinho para lá, vai até dar tempo de eu ver o questionário de todo mundo, então vai ser bom. Mas a questão do sono perturbado. Vocês sabem que um ponto muito delicado de saúde psicológica é a questão do sono. O sono, ele altera muito os nossos estados emocionais, o humor, o nosso rendimento, ele traz até problemas cognitivos. Então, a gente precisa cuidar do sono. Se tem um fator que eu pediria para vocês de tentarem cuidar na rotina aí de vocês, o sono é um deles, ok? O sono também é importante para a gente restaurar, né? É como se a gente fizesse aquela limpeza no organismo. Então, assim, cuida, limpa, joga fora o que não tá bom. Então, restaura o nosso organismo o sono, ok? Vocês também estão sentindo aqui um aspecto emocional de tédio, de medo, insegurança ao sair de casa, porque tem pessoas que não estão levando a sério os cuidados de higiene, então isso deixa a gente, às vezes, né? Vocês estão ficando assim, mas perturbados com isso, que as pessoas uns cuidam, outros não cuidam. Aqui no grupo tem, a maioria não tem, não faz parte do grupo de risco, mas tem pessoas do grupo de risco, tem pessoas que vivem com alguém que é do grupo de risco, então é compreensível que vocês estejam sentindo tudo isso, tá? E a questão das mudanças no contato físico, né, do afastamento, e aqui até achei muito bonitinho alguém que pôs assim, que é da turma do abraço, e que sofre. Tem muitos que não é da turma do abraço, que falam, eu já não sou muito de abraçar mesmo, então tá tudo bem, eu só abraço os de casa, os que são muito íntimos. Aí um disse assim, mas eu sinto falta dos meus colegas chegar e me abraçando, né, porque ela não é do abraço, mas tem os colegas que chegam e que agarram, porque tem as pessoas que a linguagem do amor delas é o contato físico, né, aqui em casa é a Gabi. Meu Deus, a Gabi todo dia, se ela não me abraçar e me agarrar um pouco, ela não tá feliz. Então, assim, para quem tem essa necessidade, que gosta muito do contato físico, está sentindo muito, tá? Foram essas as que eu listei, né, do questionário, foram as principais, foram essas. E aí, pensando nisso, um dos objetivos da aula era pensar assim, então, como é que nós podemos nos relacionar melhor, né? A gente pode se relacionar melhor com vou dar uma sugestão aqui para vocês do campo teórico das habilidades sociais, que é a minha área de atuação, não tem como eu não puxar a sardinha para esse lado, né? E eu vou dar algumas dicas aqui, alguns conceitos de habilidades sociais, alguns exemplos para vocês, porque em casa é o lugar que a gente mais deveria cuidar dos nossos relacionamentos interpessoais. Ai, Carol, mas em casa ele já me ama mesmo, já sabe como que eu sou, então tem que me aguentar. Ok, é o lugar onde a gente pode nos expor, nos abrir mais, que as pessoas podem ver como nós realmente somos, assim, até nas brigas, né? Mas também é o lugar que a gente tem mais laços afetivos. E a gente precisa investir nesses relacionamentos. Então, assim, nesse momento, como que a gente pode cuidar melhor dos nossos relacionamentos, tanto os de casa, quanto os virtuais? E as habilidades sociais nos ajudam com isso, tá? Vocês estão vendo aqui uma grama, tá? É um capim, vulgo braquiária, ok? Esse capim, gente, ele não precisa de muito cuidado, não. Se você bobear, isso toma conta, assim, do pasto, e não tem mais como, ele vai alastrando, é aquela coisa que não precisa de muitos cuidados, não precisa de muito, ele vai, é como se vai sozinho, sabe? Já isso aqui é uma lavoura de café. A lavoura de café, não basta você jogar uns grãozinhos lá, a sementinha do café e deixar lá, cai a chuva, qualquer coisa, e ela vai, não. Então, tem que preparar o solo, você tem que irrigar, você tem que plantar semente, você tem que ver se tá, o clima ajuda, o quanto de chuva, a época certa de colher essa semente, para o café ficar assim, ou assado. Então, exige uma série de cuidados para dar tudo certo. E na nossa vida também nós temos pessoas braquiárias. Sabe aquelas pessoas fáceis de conviver? Aquela pessoa que tudo para ela tá legal, ela não se incomoda com nada, é
fácil levar essa pessoa. O mínimo que você faz para ela, tá tudo bem. Mas tem umas, meu amigo, que são as pessoas do cafezal, né? Nossa, você tem que cuidar dela, você tem que investir nela, você tem que saber como você usa as palavras, tem que achar o momento certo para falar. Então, assim, nós temos essas características e nós precisamos saber lidar com as diferentes características das pessoas. E por isso que, então, nós recorremos aqui a um aprendizado, porque habilidades sociais a gente não nasce com elas, a gente aprende, tá? E a gente aprende no nosso convívio social e nem sempre os nossos modelos são os mais adequados. Nós convivemos com os pais, com os professores, eles também aprenderam ao longo da vida. Dificilmente os nossos pais, antes de nos ter, vão lá e fazem um treinamento de habilidades sociais sobre como ser pais, para nos educar melhores, para ensinar os comportamentos sociais, né, relevantes e mais saudáveis para nós, enfim. A gente acha que a gente sabe, que é que nem muita gente acha que ser mãe, mas a mulher já nasce para ser mãe, é um instinto. Não, meus amigos, a gente até tem um potencial para ser mãe, mas ser mãe não é qualquer coisa, não, né? Os comportamentos maternos que vão gerar benefícios na saúde e no desenvolvimento de uma criança, eles são aprendidos e muitas vezes a gente tem que estudar. Eu mesma já estudei bastante coisas e ainda estou aprendendo como ser mãe. E assim, nos relacionamentos, a gente vai aprendendo a se relacionar com as pessoas. E não é assim, eu sou assim. Se você parte desse pressuposto, você está fechado à maior possibilidade humana que nós temos, que é a de mudança. Então, assim, às vezes a gente fala assim, nossa, eu não estou te reconhecendo, fulano. Eu mudei. Graças a Deus, a gente pode mudar, a gente vai mudando, a gente, né, as mães às vezes têm filho e falam assim, comigo a senhora era brava, a senhora era exigente, agora com fulaninho ali, com meu irmão a senhora deixa isso aqui. Sua mãe mudou, né, ela amadureceu, ela tem outros valores, então a gente precisa olhar para essa possibilidade, o ser humano ele é cheio de possibilidades. Então agora eu vou apresentar um pouquinho de habilidades sociais, né, mas falando um pouquinho então para vocês que as nossas relações sociais mais saudáveis, a gente tem que entender o quê? Que existe uma interdependência, ou seja, considerar que o que nós fazemos, isso faz parte de um todo, que essa relação é recíproca. Não adianta você cuidar só de você. Você sabe que quando você cuida de você, é como se ao seu redor você gerasse uma força, um motor de desenvolvimento para os outros. Você não precisa falar para eles fazerem, eles estão te vendo, né? Então, ver você fazer, igual para o Daniel, eu não chego para ele, eu obrigo ele a cumprimentar as pessoas, por exemplo, eu vou para a casa dos meus pais. Daniel, cumprimenta, abraça, tá? Ele me vê abraçando, pedindo a bênção, que é o nosso hábito, né? E agora ele já faz. Então, assim, o fazer e considerar que quando você faz, você está contribuindo, já é muito importante, porque o outro também depende de você. Porque às vezes a gente pensa assim, não adianta só eu fazer. Adianta sim, já é um bom começo, isso vai impactando, tá? A gente também precisa entender que nas nossas relações interpessoais, a gente precisa de aceitação. Aceitação não é concordar. Eu posso discordar da sua forma de agir no dia de hoje, da forma como você, às vezes, tratou alguém, mas eu posso aceitar. Aceitar no sentido de entender que foi a condição que você teve ali naquela hora, né, de reconhecer, de respeitar suas diferenças, e principalmente a aceitação ajuda a gente a combater os preconceitos. Que esse tipo de gente eu nem converso. Calma, vai lá, conhece, né? Não faça juízos antecipados. Relações sociais mais saudáveis também precisam de solidariedade. Não é só disposição de partilha e de partilha material, de bens. Então, vamos ajudar as pessoas necessitadas. É solidariedade para ouvir alguém. Solidariedade para participar de um assunto que para você, vamos supor na sua casa, aquilo ali você está achando que não está te enriquecendo em nada. Que assunto tonto, meu Deus, mas é solidariedade de estar ali, de compreender aquela condição e ainda permanecer ali, tá? Então, essas relações sociais mais saudáveis envolvem a gente entender que a gente tem interdependência, a gente precisa uns dos outros, a gente precisa aceitar o outro, né? Não quer dizer que a gente não pode pedir uma mudança de comportamento, porque aceitar não é igual a concordar com tudo, e nós precisamos ter solidariedade, ok? E aí, nas nossas relações interpessoais, para elas serem mais saudáveis, eu
preciso ter autoconhecimento e automonitoria. Automonitoria eu vou contar para vocês daqui um pouquinho, tem conceitos e tudo. E autoconhecimento, buscar conhecer-se. Vocês querem ver uma coisa de autoconhecimento que faz diferença na minha vida? Eu, quando vou comer uma coisa, comer a minha parte, assim, o meu ponto fraco, né? Quem tá aqui me assistindo me conhece, mas de perto eu vi que a minha lindinha Vanessa estava aí. Vá, um beijo. Eu falo assim, nossa, eu faço, às vezes, uma dieta bacana durante a semana toda, mas se eu invocar de comer um chocolate, eu falei, eu comi uma, não como uma trufa, eu como 3, 4, entendeu? Então, eu me conheço, que não adianta experimentar que eu vou me satisfazer com um pedacinho de uma coisa, eu vou querer comer um monte. Se eu abrir uma caixinha de bis, eu não vou ficar satisfeita em comer 1, 2, eu vou comer quase a caixa toda. Então, é assim que é o meu funcionamento. Tem outras pessoas que elas comem um pouquinho, só dela experimentar, isso já satisfaz. Então, para mim, por exemplo, se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? Evitar ao máximo ter contato com esse tipo de coisa, porque quando eu tenho contato, eu vou comer muito. Já a pessoa que come um pouquinho todo dia, e para ela é suficiente, ela tem que cuidar da frequência, porque lembra que as pequenas coisas ao longo do mês viram algo grandão? Então, cada pessoa, quando a gente se conhece, a gente sabe lidar com a gente mesmo. Para mim, meu marido fala assim, experimenta doce, só um pedacinho disso aqui. Eu falo, de jeito nenhum, eu prefiro não comer, do que comer só esse quadradinho. Então, vocês entendem que cada pessoa funciona de uma maneira, e não tem nem bom e nem ruim. O importante é a gente se conhecer e saber lidar com a gente. A gente fala, não, então agora eu vou fazer assim, vou fazer assado, tá? E quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente consegue fazer uma boa automonitoria, né, juntando um repertório bacana de habilidades sociais, que a gente use isso de forma competente, também juntando um comportamento responsável e ético, tá, de ambas as partes, né, mas a gente não precisa sempre depender do outro, a gente pode optar pela ética, pelo cuidado com o outro sempre, independente da opção externa, ok? Você faz a sua opção, independente do que o outro fizer. E isso acaba nos ajudando a ter relacionamentos interpessoais mais saudáveis, ok? E vamos lá, Carol, o que são habilidades sociais e por que elas são importantes? As pesquisas têm mostrado que quanto maior o repertório de habilidades sociais, tanto de crianças, adolescentes, né, de adultos, mais indicadores positivos de bem-estar pessoal. Melhora nos níveis de desenvolvimento socioemocional. Então, olha só, uma questão, uma queixa grande de vocês, né? O tédio, a insegurança, o medo, a ansiedade. Então, quanto mais habilidades sociais a gente usa elas de uma forma competente, melhora, inclusive, os nossos níveis de desenvolvimento socioemocional, mais chance de sucesso profissional, e, inclusive, as pesquisas têm uma grande associação com o rendimento acadêmico. Pessoas com melhor repertório de habilidades sociais têm um rendimento acadêmico mais alto, ok? Isso sem pensar que um causa o outro, mas que eles estão relacionados. Quando um sobe, o outro sobe também, tá? Habilidades sociais, então, né? Vou trazer o conceito aqui para vocês. Ele é um construto descritivo de comportamentos sociais valorizados numa cultura, com alta probabilidade de resultados favoráveis para o indivíduo, que podem contribuir para um desempenho socialmente competente em tarefas interpessoais. Já já vocês vão entender melhor como que funciona. E a competência social, ela é um construto avaliativo do desempenho. Um é descritivo, as habilidades sociais é descritivo, já a competência social, ela é avaliativa, né, do desempenho, não é da pessoa, viu, gente? Vamos deixar isso bem claro, é do desempenho da pessoa. Numa tarefa interpessoal que atende aos objetivos do indivíduo, às demandas da situação e da cultura, produzindo resultados positivos conforme os critérios instrumentais e éticos. Já falo isso para vocês. Então, vamos para a minha parte, assim, que eu gosto de explicar, pensando em comida. Aqui tem uma imagem de um bolo de cenoura, não a imagem do bolo em si, mas dos ingredientes e do modo de fazer. E aqui a gente vai fazer a seguinte metáfora. As habilidades sociais, para nós, é como se fossem os ingredientes. Então, para eu fazer um bolo, eu preciso, né, de cenoura, eu preciso da cenoura, dos ovos, do açúcar, do fermento. E para eu poder
ter um relacionamento interpessoal saudável, eu preciso, por exemplo, ter habilidades sociais de civilidade. Olá, por favor, me desculpa, com licença. Habilidades sociais de comunicação. Então, é como se a gente tivesse em nós, e não que a gente já tivesse porque nasceu, mas nós aprendemos, e isso vem para nós, repertórios de habilidades sociais. É os nossos ingredientes para os relacionamentos saudáveis, tá? E a competência social é o como fazer, é o modo de fazer. Porque dependendo do quanto que eu uso do ingrediente, da sequência em que eu coloco, faz toda a diferença no resultado de uma receita, não é? Assim também as habilidades sociais. Quantas vezes a gente já concordou com uma crítica, mas em partes, que a gente falou assim, ô fulano, o que você falou, você estava certo, mas você falou na hora errada, na frente de todo mundo, você gritou, usou um tom de voz elevado, não é mesmo que a gente pensa isso? Então, as habilidades sociais são os ingredientes, e a competência social conforme eu uso esses ingredientes, eu vou ter um resultado ou outro. Esse resultado é uma avaliação, né, competência social, que a gente diz que é a competência, então, social, tá? Que critérios a gente tem para um comportamento, ou uma sequência de comportamentos serem considerados socialmente competentes? Eu tenho 5 critérios, e quanto mais critérios eu atingir, melhor. Então, um dos critérios é atingir o objetivo da interação. Vamos supor que eu estou pedindo, eu quero fazer um pedido para alguém. Então, qual que é o meu objetivo? Que a pessoa atenda o meu pedido. Então, vamos supor que eu quero pedir para minha mãe para eu ir no cinema, vai? Então, eu posso falar assim, mãe, posso ir no cinema? Eu usei alguns ingredientes aí, não é? Se ela falar assim, pode, meu filho, tudo bem. Aí se ela fala assim, não é para quê cinema? Você atingiu? Não, né? Então, o primeiro deles, o mais básico, é atingir os objetivos da interação. Mas eu posso atingir o objetivo da interação não usando e não sendo socialmente competente. Quando eu atinjo o meu objetivo, mas eu destruo o outro, eu acabo com a autoestima do outro. Eu não tenho equilíbrio de poder, porque eu sei que o outro depende de mim, vamos supor que eu sou chefe, e eu peço uma coisa para a pessoa, e eu sei que ela vai se sentir intimidada em fazer, ou seja, não tem equilíbrio de poder na relação. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque só é socialmente competente quando eu atinjo objetivos, eu melhoro ou amplio o autoconhecimento meu e a autoestima minha e do outro, quando mantenho ou melhoro a qualidade da relação, quando tem equilíbrios de troca entre os interlocutores. Nem sempre a gente consegue equilibrar, mas ao longo do tempo, vamos supor que vocês estão lá na universidade, aí um colega fala, mas você pode pegar, eu vou precisar ir embora, você pode copiar a matéria para passar para a minha matéria, Então, alguém está dando, certo? Aí vamos supor que sempre só esse pede, só o outro faz. Está tendo equilíbrio de troca? Não. Mas se hoje você faz alguma coisa, depois outro dia o outro faz para você, você pode olhar esse equilíbrio ao longo do tempo e não em uma interação específica só, tá? E também, para ser competente socialmente, a gente precisa manter ou ampliar direitos humanos e éticos. Se eu não considerar direitos humanos e éticos, a competência social vai por terra, tá bom? Então, dispor de habilidades sociais é uma condição necessária. Eu preciso ter ingrediente para fazer o bolinho de cenoura, mas não é suficiente para um desempenho socialmente competente, ou seja, ter os ingredientes não é condição para que esse bolo vai ficar bom, ok? E aí tem várias classes de habilidades sociais, tem as de comunicação, a que eu vou falar aqui para vocês são as que estão sublinhadas, de comunicação, empatia, assertivas e manejar conflitos, resolver problemas interpessoais, tá bom? Vou voltar um pouquinho, eu queria que eu não vou voltar, por favor, alguém me posicione o horário para saber se eu não estou extrapolando, porque eu me empolgo, eu vou embora, fala para mim o horário que eu não estou vendo aqui, estou sem relógio, sem celular. São 3h03. 3h16? 3h04 agora. 3h03 eu tinha falado. 3h04. Tá bom, então vai dar tempo. Obrigada quem me informou, tá? Parecia uma vozinha conhecida. Então, vamos lá. Digamos que essa aqui não é uma classe em si de habilidades sociais, mas é uma base para todas as classes de habilidades sociais, que é a automonitoria. E o que é automonitoria? Refere-se ao comportamento de se observar,
descrever, interpretar e regular os próprios pensamentos, sentimentos e comportamentos em situações sociais de interação com as demais pessoas. Então, a automonitoria é quando você está falando, e agora eu estou pedindo para vocês ajustar o tempo. Se eu tivesse aqui com o relógio, eu estaria olhando o relógio e tentando ajustar o tempo, porque a minha impressão é de que eu já falei bastante, tá? E aí eu consigo ajustar o meu comportamento de acordo com o ambiente. Então, agora eu não estou vendo vocês, mas vamos supor que eu estivesse vendo vocês e que eu visse que está todo mundo abrindo a boca com sono. Ou eu ia dar um intervalinho, pedir para todo mundo levantar, vamos fazer um intervalo. Ou eu ia tentar mudar a estratégia, eu ia ver se eu conseguia chamar mais a atenção de vocês. Então, vocês entendem que a automonitoria ela é extremamente importante para a gente regular o nosso comportamento? Então, a gente observa, vê o que está acontecendo e a gente tem a chance de fazer essa regulação no sentido de continuar, de parar, de retroceder, de mudar de caminho. Okay? Então, a automonitoria é extremamente importante nos relacionamentos interpessoais. Outra coisa que a gente tem que lembrar bem é que habilidades sociais, elas são situacionais. O que é isso? Eu posso ser socialmente competente numa situação e não em outra. Eu posso ser ótima para estar lidando com os alunos, com mas lá, quando eu estou na minha função de coordenação, por exemplo, agora eu sou coordenadora do curso, eu posso ser arrogante, eu posso ser, tratar mal as pessoas do grupo, eu posso exigir, enfim, ela é situacional, não quer dizer que eu vou ter um comportamento socialmente competente em todas as situações, tá? Além disso, elas são aprendidas, nós podemos aprimorar o nosso repertório ao longo do tempo, e essa aprendizagem pode ser na vida inteira, não pense, já estou velho, não, você não está, né? Mas agora já não tem mais importância, tem sim. Enquanto a gente está vivo, a gente pode mudar, a gente pode melhorar, aprimorar, isso vai fazer bem, em primeiro lugar, para nós, e claro, para quem convive conosco, ok? Só que, normalmente, a gente tem alguns déficits em habilidades sociais, e eles são de 3 tipos, na literatura, esse que eu estou trazendo aqui para vocês, são, da literatura do professor Almir e da Zilda Delprete, ok? E os tipos de déficit são de aquisição, de fluência e de desempenho, tá? Não vamos ler isso aqui, eu vou pedir para vocês não ler o que está aqui na frente, só olha na primeira coluna, em tipo de déficit, porque eu vou traduzir rapidinho para a gente não ficar lendo isso aqui, depois vocês têm o material, vocês podem ler com calma. O tipo de déficit de aquisição é aquele que, assim, eu não sei como fazer isso, eu não aprendi a pedir desculpas, eu não aprendi a fazer uma crítica, eu não aprendi a pedir uma mudança de comportamento. Então, eu não sei como, é um déficit de aquisição, tá? O déficit de fluência é assim, eu até sei fazer, mas eu não quero, ou eu faço mais ou menos. Ou eu até sei fazer, mas não é só não quero. Eu não sei fazer com a qualidade que o ambiente espera que eu emita esse desempenho. Então, vamos supor que eu quero fazer um pedido. Eu até sei fazer pedido, eu vou lá e falo, mãe, posso ir no cinema? Não. Ele não tem a qualidade que a minha mãe, às vezes, esperava que ele tivesse. Porque vamos supor que eu falasse assim, olha, mãe, o pai da amiguinha vai levá-la no cinema. Eu já fiz as minhas tarefas. Aí você começa, dialogando com a mãe. Eu já fiz as minhas tarefas, nós não vamos voltar tarde, o pai vai levar e vai buscar. Eu fiz minhas economias da mesada que a senhora me deu e eu tenho dinheirinho de pagar o cinema, vai ser da tal hora e tal hora, a senhora pode ficar tranquila que eu vou ficar junto com o pai, com a mãe lá da minha coleguinha, a senhora não deixou eu ir no cinema. Veja que você deu uma série de elementos para tranquilizar a sua mãe e para aumentar a chance dela dizer sim. Então, o de fluência tem a ver também com a qualidade, não só que você não quer fazer melhor, mas que você também não consegue fazer melhor, tá? E o déficit de desempenho é assim, eu faço, mas não funciona. Então, tem a ver com a questão de fazer, mas não dá certo, um pouquinho aí da fluência, mas da frequência também. Eu até faço, mas eu faço numa baixa frequência, tá? Então, assim, a gente tem esses 3 tipos de déficits, e como a gente aprende e melhora eles? Como aprender, então? As formas que a gente tem de aprender as coisas são por instruções. Então, eu explico, faz isso, depois aquilo, e tem instrução verbal, Tem os modelos, então eu vejo a pessoa fazendo, e também a gente aprende por consequências.
tá? O nosso comportamento, ele tem uma consequência, e eu vejo que daquela maneira funcionou, eu continuo, se não funcionou, eu mudo, tá? Então, são as maneiras principais de aprendizagem de novos comportamentos. Também, extremamente importante para os nossos relacionamentos interpessoais são os componentes paralinguísticos e não verbais, tá? Os componentes paralinguísticos, eles compõem, né, uma série de componentes aqui que eles vão afetar positivo ou negativamente as nossas relações interpessoais. Um deles é a latência, que é o intervalo entre uma resposta e outra. Então, vamos supor que você está num diálogo, e eu falo assim, oi, tudo bem? Aí a pessoa nem esperou, eu falei, oi, eu ia falar tudo bem, ela já me cortou. Ah, tudo bem, a gente cortou, então ela não esperou você terminar de falar, é uma, né, não teve tempo ali, não teve espaço. Ou o contrário, você fala com a pessoa e ela demora para te responder, isso diminui a chance de você querer falar com ela, ok? Outra questão é o volume, né, a altura da voz. Às vezes a gente se incomoda com pessoas que falam muito baixo ou que falam muito alto. Então, essa regulagem de altura de voz, a gente pode checar com as pessoas se é que elas já não dão um feedback pra gente, porque quem nos ama costuma dar feedback, né? Ô, fala mais baixo, você tá gritando, pra que você tá gritando, né? A pessoa fala assim, ok? A fluência, que é a qualidade na dicção. Então, assim, como que a pessoa pronuncia as palavras, se ela pronuncia as palavras de uma forma adequada, se ela come pedaços, como é que é essa questão da qualidade da dicção? A tonalidade, gente, por incrível que pareça, isso também interfere, né? Pessoas que têm a qualidade do som, né? A voz é muito grave ou é muito agudo, não sei, né? Então, assim, se é muito agudo, se é muito grave, então, isso, às vezes, é uma característica que é difícil de mudar, mas até trabalhos com fone, acredito que é possível modular, tá? Não tem pesquisas que mostram se é positivo, se é negativo, mas, assim, os extremos sempre causam algum estranhamento, tá, né? Então, é mais uma questão aí. A duração, ou seja, o tempo que se fala sem interrupção. Então, já viram que vocês vão conversar com alguém, se essa pessoa começar a falar, e aí você fala, entendi, você ameaça fazer uma pergunta, ela continua falando, e ela fala sem parar, ou seja, só essa pessoa fala. Então, assim, o que a gente sente quando só uma pessoa está falando? Que ele não está interessado em você, que ele só está interessado em falar, e o que você falar ou deixar de falar, pouco importa. Então, isso também altera as características de um relacionamento. E a velocidade. Então, no nosso país, a gente tem diferenças regionais e culturais de velocidade, né, de palavras por tempo. Então, fala assim que o mineiro fala mais devagar, o goiano, né, lá em Goiás, fala mais cansado ainda que o mineiro, e que tem pessoas que falam bastante rápido. Então, a velocidade com que a gente fala pode interferir, né, muito rápido, muito devagar. O ritmo que a gente fala, que é essa alternância e pausas, a entonação, nós temos também entonação que tem características regionais, e os aspectos não verbais, que eu acho que são fundamentais e que eles dizem muito de nós, e a gente às vezes não sabe o quanto a gente está se denunciando nos nossos comportamentos não verbais, como olhar e contato visual. Você olha para as pessoas quando você conversa com elas? Você olha para o céu, para o nada, você tem dificuldade de olhar. E o olhar para as pessoas, ele não pode ser um olhar de intimidação, né, que você encara a pessoa, está intimidando, mas manter um contato visual, que isso demonstra o quê? Atenção, valorização ao que o outro está falando. Os sorrisos, os gestos, a expressão facial que a gente faz, a nossa postura corporal, movimentos de cabeça, tudo isso dá um monte de indícios de como aquela relação está indo. Eu lembro de estar assistindo, já faz anos, com meu esposo, um programa, acho que, daquele Rodrigo Faro, que tinha um casal que estava brigado e ia saber se o rapaz queria voltar ou não com a moça. E aí, antes de dar o veredito, né, o meu marido perguntou para mim, o que você acha, ele vai voltar com ela ou não? Eu falei, ele não vai voltar. Mas como é que você sabe? Eu falei, olha como que ele tá de braço cruzado, ele balança a cabeça negativamente quando pergunta dela, então assim, ele já estava dando um monte de indícios que ele não ia voltar. Meu marido achou que eu tinha bola de cristal, mas não é, eu simplesmente estava fazendo uma leitura, né, de comportamentos não verbais do rapaz,
que me ajudou a identificar que ele não ia, né, atender ali e voltar para a moça. Dentro das habilidades de comunicação, o que eu gostaria de falar agora para vocês? Uma delas é o elogio, tá? O elogio, a gente às vezes usa ele de uma forma muito, assim, indiscriminada, para qualquer coisa, e às vezes a gente não sabe usar ele de um jeitinho que ele pode ter mais resultados, ok? Então, o elogio, ele é extremamente importante, especialmente para vocês que estão em casa, ou com a mãe, com o irmão, sabe? Quando a mãe fez aquele bolinho gostoso, nossa, mãe, esse bolo está uma delícia, ai, que delícia, fiquei feliz da senhora ter feito. A gente acha que porque as pessoas que vivem conosco, que estão ali nos servindo, trabalhando conosco, não fez mais que obrigação. E o elogio é muito importante para incentivar, para alegrar as pessoas que estão conosco. Só que, vamos ler aqui, eu vou ler, tá, gente? Porque pensando que isso vai ser transmitido lá no YouTube, pode ter alguém com deficiência visual, então a pessoa não vai ter acesso à leitura, eu vou ler aqui. Então, batendo um papo com um gatinho de 18 anos na balada. Mas, meu, na boa, você é muito gata. A moça ficou super feliz, né? Bom, assim, para alguém da sua idade, você tá ótima. Ó, o olhar, né? Vocês já estão vendo raios ali no olhar dela de reprovação da fala dele. Porque o que ele fez? Ele fez um elogio, mas logo teve um mas, né? Teve, tá muito gata, mas, considerando a sua idade, tá ótimo, né? Então, assim, teve um porém. Toda vez que você quiser que esse elogio tenha força e que ele tenha sentido, não coloque o mas. Hoje você acordou, nossa, que legal, hoje você acordou cedo, hein? Mas também, né, todos esses dias você tem acordado tarde, acabou, amigo, acabou a graça do elogio, ele já acabou a força totalmente. Se é para elogiar, para fazer um comentário positivo, só faça o positivo, não me enfie nada de negativo nesse momento que vai perder a força, ok? Um outro que a gente usa muito, tanto nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações interpessoais, é o feedback. O feedback, ele é usado para regular, ele pode ser um procedimento de ensino, inclusive, daquilo que eu quero que aconteça mais vezes, e regular também aquilo que não está indo tão bem, tá? Então, o feedback a gente tem que fazer como? A gente fala a quem a gente está dando feedback. Chama essa pessoa pelo nome, mantém contato visual, usa um tom de voz calmo, apresente o feedback consequente ao comportamento, o que é isso? Logo depois, né? E que tenha a ver com aquilo que a pessoa fez. Não adianta você quer dar um feedback do bolo que a pessoa fez, aí você começa, o bolo não tá tão legal, ficou meio cru, embatumado. Aí você fala, mas também você já não cozinha muito bem mesmo, né? Lembra aquele bolo, aquela torta, aquela pizza, Aí você começa a desenterrar de fundo. Para com isso, é só daquele desempenho, ok? Senão a pessoa se perde aí. Você está falando do quê? É de um desempenho específico dela ou é generalizado, tá? Descreva o comportamento observado e não a pessoa. Então, vamos lá, estava falando do bolo, então assim, olha, o bolo ficou um pouquinho duro, tá um pouco sem açúcar. E não, nossa, fulano, mas você não sabe fazer bolo, hein? Que você, toda vez você pisa, né, na bola, alguma coisa você faz de errado. Você está falando da pessoa e não do comportamento. E o que a gente consegue alterar, gente, são os nossos desempenhos, entende? Não é produtivo falar da pessoa. E fale apenas o necessário. Fala só aquilo que você precisa falar do desempenho, que ele precisa mudar ou manter. Não precisa ficar falando. A gente assistia muito tempo uma série aí, Todo Mundo Odeia o Chris. Aí o pai da família chamava Julius. Quando ele ia chamar atenção para uma coisa negativa que os filhos estavam fazendo, aí falava ele lá, por quê? Porque 2 horas depois ele ainda estava falando, por quê? Então, a gente não tem que ficar se explicando muito, né? No feedback a gente fala o que é necessário, ok? E quando a gente dá um feedback positivo, no sentido que a gente quer que aquilo se mantenha, a gente fala, você fez muito bem, olha como ficou bom, ficou gostoso, ficou bonita, a cor, não sei o que lá, Aumenta a chance daquele desempenho volte a ocorrer com mais frequência e mais qualidade. Quando é um feedback negativo, no sentido de uma
crítica, vamos dizer assim, a gente quer regular aquele comportamento, então a gente fala o que poderia melhorar, não fala só que tá ruim. Olha, se você fizesse assim, assada, talvez ficasse melhor. Então você dá sugestões de melhoria. Eu até gosto de usar isso aí, sugestões de melhoria, tá bom? E a empatia, falta só empatia, mas falta mais 2, tá, gente? Então, assim, nós estamos quase. Calma. A empatia, ela é muito importante nesses momentos que a gente está vivendo, porque essa é uma capacidade, a gente fala de capacidade, né, mas, enfim, da gente compreender e sentir o que alguém pensa, sente em uma situação de demanda afetiva, e ainda a gente precisa comunicar essa compreensão e sentimento ao outro como uma forma de conforto, de apoio e de compartilhamento. Então, vamos lá. A empatia tem um aspecto que é cognitivo, refere-se ao pensar, ou seja, quando a gente adota a perspectiva do outro de tal maneira, a gente compreende tanto aquela situação, reconhece tanto os sentimentos da pessoa que a gente pode até inferir os pensamentos dela. Então, você tenta se colocar no ponto de vista cognitivo do pensar junto com aquela pessoa. Tem todo um aspecto afetivo que, quando alguém compartilha uma emoção, né, a gente pode manter o autocontrole, mas a gente tenta sentir ao máximo como ela se sentiu, como ela está se sentindo naquele momento. E o comunicativo, que é a ação, a gente expressa a compreensão. Não adianta a gente só olhar e falar assim, não, mas eu entendi o outro, não, eu sei, eu entendi o que ele está vivendo. Mas você falou isso para ele? Se você não falou, como é que ele vai saber? Cadê a bola de cristal? Não tem, né? Então, a gente precisa comunicar a nossa empatia para a pessoa, seja num toque, seja na fala, né? Eu entendo o que você está vivendo. O que não é empatia? Quando a gente tem comportamentos que a gente chama de pró-empáticos, o que a gente faz? A gente fala assim, não, fulana, você vê sua amiga que terminou o romance com o namorado e ela tá arrasada. O que é empatia? É você chegar e falar assim, puxa, imagino que você está sofrendo muito, não é fácil um término de relacionamento, né? Vocês passavam muito tempo juntos na semana, mas eu tô aqui, você precisar de mim, vai dar um abraço, faz um chá, chama para comer isso é empatia. O que não é empatia? Amiga, fica tranquila, não liga não, ele também não prestava. Já aparece outro, a fila anda. Todo esse tipo de fala que, entre aspas, imagina que alguém fala isso para você. Você tá lá sofrendo pra caramba e alguém te dá uma dessa. Não liga não, isso vai passar. O tempo cura tudo. Você se sente tão desrespeitado que era melhor a pessoa não ter falado nada. Então, pensem que empatia não é ficar tentando dar um alívio de qualquer maneira para a pessoa, porque você não está aguentando ver ela sofrer e você quer se livrar daquilo e quer que ela pense de um jeito diferente. Calma, deixa ela sofrer. Todos nós sofremos e às vezes faz parte, é importante esse processo na nossa vida. A gente só precisa de pessoas que estejam conosco e a gente sinta que pode contar com elas, ok? E aí, pensando em relacionamentos interpessoais, a gente tem alguns estilos, né? Antes de eu falar de assertividade, a gente tem pessoas que têm um estilo mais agressivo. E aqui na tela tem uma imagem no estilo agressivo, um homem gritando com o outro, e ele está num tamanho maior do que o que está ouvindo os gritos, e né, tá até cuspindo, tem saliva ali, cuspindo nele, então um estilo agressivo, desrespeito, tem muito a ver com respeito ou não de direitos do outro, tá? Já na outra imagem, do estilo passivo ou inseguro, a gente tem alguém deitado no chão, um tapete em cima da pessoa escrito welcome, né? Bem-vindo, passa em cima de mim, pisa em mim mesmo que eu gosto. E o estilo assertivo, que são duas pessoas conversando, parece que estão conversando harmoniosamente, com equilíbrio ali, né? As coisas estão se encaixando. Tem duas peças de quebra-cabeça que parece que uma encaixa na outra, ok? E aí, você sabe qual que é o seu? Então, ou às vezes a gente tem mais um estilo do que o outro, né? Um é mais predominante que o outro. Quando eu vejo, eu já falei, já briguei, E eu deixo os outros, fulano, o outro pisa em você, faz o que quer de você. Nossa, mas você não vai aprender a falar não para essa pessoa? São pessoas de estilo mais passivo, tá? É claro que o equilíbrio é a gente ser assertivo, mas nem sempre, e nem toda situação, inclusive, é legal que a gente seja assertivo, entendem? Então, a assertividade, né, as habilidades sociais assertivas têm a ver com direitos e deveres interpessoais.
Não é só direitos, não, nós também temos deveres com relação às outras pessoas. E vamos imaginar uma situação. Alguém te incomoda e você entende que precisa interromper o que essa pessoa está fazendo. Vamos supor que você está lá lendo alguma coisa, e de repente seu irmão chega e fala assim, oh, olha esse vídeo aqui, enfia a tela do celular na sua cara, nem pergunta se você pode ouvir naquele momento, se ele pode te interromper. O que você faz? Você vê o vídeo e fala, já é melhor eu ver, eu me livro logo dessa, né, dessa antinha aqui, deixa ele ir embora. Ou você fala assim, saco, você não tá vendo que eu tô lendo? Você tá sendo agressivo, né? Ou você pode falar assim, espera um pouquinho, vamos lá, pergunta se eu posso te ouvir, se eu posso ver o seu vídeo agora, tá vendo que eu tô lendo, eu tô fazendo algo? Então, o educado seria você me perguntar se eu posso te ouvir agora. Então, vocês entendem que tem maneiras da gente lidar com a situação? E aí, como é que você faz? Agora, vamos pensar que um colega, novamente, ele pede para você fazer o trabalho que é a tarefa dele. Isso quase não acontece, né, na universidade, fala a verdade. O que você faz? Você faz o trabalho para o colega? Você gosta muito dele, ele aproveita, porque depois ele também te leva lá para umas festas, que você não conseguiria ir se não te levasse, mas você vê que ele se aproveita de você. O que você faz? Tá? Então, fica aí a questão para nós, mas que nós temos esses 3 estilos principais de reagir a situações. E habilidades sociais assertivas, elas são o quê? Elas são comportamentos sociais de enfrentamento de situações que envolvem risco de reação indesejável do interlocutor e que implicam a expressão apropriada de sentimentos, desejos e opiniões, com controle de um lado da ansiedade e agressividade e de outro da passividade, que é isso que eu falei para vocês. Não é fácil a gente controlar, né? Ou a gente ser muito passivo ou agressivo, só que a gente tem que ter uma clareza. Quando a gente vai ser assertivo, que a gente precisa usar de assertividade, a gente corre um risco de uma reação indesejável do nosso interlocutor. E a gente, né, vai ter que lidar com isso. Isso pode acontecer, ok? Quais são classes de habilidades sociais assertivas? Tem esse monte aqui, né? Eu vou citar algumas para vocês, como encerrar relacionamento, expressar raiva e desagrado. Muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Inclusive, se dessas classes aqui vocês quiserem que eu aborde elas de uma forma mais detalhada na nossa próxima aula, eu vou pedir para vocês me mandar por e-mail, tá? Lidar com crítica, desculpar-se, admitir falha, estabelecer relacionamento afetivo ou sexual, envolve assertividade, a gente pode levar um na cara, não é verdade? Manifestar opinião, né, quando você concorda ou discorda, né, o outro fala assim, por que você concordou, que você discordou? E aí, Carol, a assertividade é sempre a melhor opção? Não é, gente, e ainda mais porque a gente não tem controle sobre o ambiente externo, tá? Se a gente está correndo risco, vamos supor que você quer ser muito assertivo com alguém que é uma autoridade para você no seu trabalho, você sabe que você pode ser mandado embora, com seu pai, com sua mãe, você pode ter algum tipo de castigo, enfim. Então, nem sempre a assertividade é a melhor opção, mas nós precisamos ter clareza da nossa opção. Eu optei em não ser assertivo porque a consequência pode ser pior do que eu ser assertivo. Então, a gente pode fazer esse tipo de negociação com a gente mesmo, ok? E a solução de problemas e conflitos interpessoais. Como que acontece, não é mesmo? Primeira coisa, a gente precisa identificar um problema. Tem toda uma literatura aí acerca de solução de problemas, eu posso indicar para vocês, mas o que eu vejo? As pessoas não sabem, às vezes as coisas vão acumulando, ainda mais quando se trata de relacionamentos interpessoais, a gente costuma deixar passar pequenas coisas. E lembra que eu falei que a gente menospreza isso? Só que depois essas coisas vão se acumulando e a gente tende a estourar com uma pequena coisa. E aí, quando a pessoa fala, mas o que aconteceu? Nossa, só por causa disso? Aí você começa a levantar os defuntos. Não, mas também aquele dia... Então, a gente precisa primeiro identificar bem o problema, porque às vezes a gente nem sabe que problema é. Em casos de pessoas, né, com transtorno de ansiedade generalizada, e aí ela não sabe mesmo porque tá assim, ela não consegue identificar por que ela tá daquele jeito, tá? Então, a gente precisa primeiro trabalhar essa identificação do que é. Tá? Ou no começo, né, com quem tem o transtorno, a gente tenta amenizar essa sensação tudo e depois trabalhando a identificação das questões, ok?
Mas sempre que a gente pensa em resolver um problema, nós precisamos ter flexibilidade cognitiva. Para quê? Que é uma capacidade da gente gerar pensamentos alternativos e esses pensamentos alternativos levarem a gente a uma ação, né? Não adianta a gente só pensar na solução. Se a gente não implementar, não adianta de nada. Mas é você conseguir pensar em outras alternativas, porque às vezes a gente vai sempre no mesmo caminho. Então, que outros caminhos eu posso ter? Às vezes sozinho a gente não consegue encontrar. Por isso que é tão bom, às vezes, a gente partilhar uma situação com alguém. Às vezes essa pessoa, a gente fala, ai, vai dar pitaco, mas tem pessoas, se a gente consegue escolher boas pessoas, pessoas, né, que nos amam e que querem nos ver bem, às vezes você não está vendo algo que a pessoa vê e ela te dá uma dica que ele faz tanto sentido. Então, a flexibilidade cognitiva, às vezes a gente precisa de uma ajudinha, né, do outro para ver essas soluções alternativas, tá? E aqui eu gostaria de passar para vocês, se der tempo eu vou passar. Não sei se vocês conhecem aquele filminho no YouTube, chama Bridge. Eu vou até minimizar aqui e vou escrever para vocês. Eu tenho ele aqui no BRIDGE. Eu vou ver se eu escrevo para vocês. Então, vou descrever aqui minimamente. Tem 2 animais grandes, acho que um urso, um outro aqui, não sei o nome, tá? Eles são 2 animais grandes que vão atravessar uma ponte. E, de repente, essa ponte não tem espaço para os 2 passarem, então os 2 um frente ao outro. O que eles fazem? Eles querem passar. Um fala para o outro voltar, não, volta você. E aí eles brigam, caem. Vêm outros animais pequenininhos, né? Querem passar. E aí, o mesmo dilema. E aí, como que eles acham uma solução para isso? Não vou contar o final, claro, que eu quero que vocês vão lá ver. É 2 minutos e pouquinho esse vídeo, depois eu coloco para vocês verem. E ele representa bem essa capacidade, a possibilidade de pensar em soluções alternativas, porque, de repente, o que a gente está vendo de solução, ela só traz prejuízo para ambos, ou tem que prejudicar alguém. Por que não podemos favorecer, né, os 2 lados serem favorecidos? Gente, mas eu tenho uma ajudante aqui, ó, a aguinha, agora um chazinho, né? Obrigada, amor. A Gabi, tá, gente? Minha filhota me fez um chazinho aqui. Então, vamos voltar aqui, que tá terminando mesmo, faltam 5 slides, ok? Eu numero os slides, tá, para vocês saberem. Para quem tá acompanhando lá, já viu que tá quase acabando, né? E vamos olhar esse caso aqui, então, que é pensando em uma solução de um problema, já com um pedido de mudança comportamental, ok? Então, tem 2 moças aqui na imagem, uma tá com a roupa verde, a outra tá com uma roupa lilás, uma blusa lilás, uma calça marrom, e a que tá de blusa lilás e calça marrom diz assim para a de roupa verde: vamos ver Amor Eterno? Acho que elas iam ao cinema, ok? A de verde diz: você nunca lembra que não gosta de dramas? Parece que ela tá brava, né? Que alternativa a moça de roupa verde teria para resolver esse problema? Se ela quisesse manter a amizade com a colega, é claro, porque ela pode pensar assim: ela nunca me considera, não presta atenção em mim, não dá a mínima para mim, eu não vou mais ser amiga dela, certo? Então, vamos lá. Quando você está diante de uma situação assim, em que você quer pedir mudança de comportamento para alguém, como que você faz? Gente, em casa, são muitas as situações que a gente precisa pedir mudança de comportamento, não é? Nos nossos relacionamentos mais íntimos, né? Entre namorados, esposos, enfim, naquelas amizades mais profundas. O outro nunca nos contraria, o outro nunca nos chateou. Será que ele também não precisa pedir mudança de comportamento para nós? Então, pensando no exemplo ali das 2 moças, o que a gente vai fazer? A gente precisa, quando quer pedir mudança de comportamento, referir-se ao comportamento e não à sua pessoa. Então, o que ela poderia dizer? Ela falou assim: mas você não sabe que eu não gosto de dramas? Ela podia falar assim: olha, você tá querendo ver um drama, eu já te falei que eu não gosto, a gente poderia assistir outra coisa? Expressar os próprios sentimentos diante do comportamento inconveniente do outro. Então, o que ela poderia também dizer? Eu me sinto triste, eu me sinto desconsiderada quando você já vem falando para a gente assistir, parece que você nem me conhece. E aí descreva claramente o comportamento que gostaria que o
outro emitisse, porque a gente costuma só falar assim, mas você não tá vendo que não dá para fazer assim? Para de fazer isso, eu já falei para você parar de chegar atrasado, eu já falei para você não usar mais isso, eu já falei para você que eu não gosto disso. Não adianta, você só falou que você não gosta, e o que você espera da pessoa, então? Então, o que ela poderia dizer? Ela poderia dizer assim, olha, quando a gente fosse ao cinema, eu gostaria muito que você me consultasse, dissesse, tem um filme tal, 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 qual que você gostaria de ver? Eu gostaria de ver esse, você, né? Não quer dizer que ela não tem que dar a decisão para o outro, mas eu dou para o outro uma alternativa de comportamento, ok? E se essa pessoa, ao longo do relacionamento, eu perceber que ela está fazendo essas mudanças que eu pedi, que ela está pelo menos caminhando na direção, em termos de comportamentos que ela emite, que vai na direção do que eu pedi, eu preciso apresentar consequência positiva. Então, vamos supor que a amiga ali tivesse dito assim, aqui tem esses filmes aqui, qual que nós vamos ver? Qual que você gostaria de ver? A outra tinha que dizer, puxa, que legal, fiquei muito feliz de você, né, falar para mim das opções, de você já não colocar logo uma opção, de você me dar a chance de escolha. Então, depois você sabe alguma coisa que essa pessoa gosta, você pode fazer alguma coisa que essa pessoa gosta. Então vamos comprar uma pipoca, vamos por aquela que tem, sei lá, bacon, não sei o que você tanto gosta. Vocês entendem que a gente tem como, então, dar consequências positivas quando o outro demonstra estar se esforçando para mudar o comportamento naquilo que a gente pediu. Ok? Então, a gente não vai ficar brigando com a pessoa, a gente não vai falar só do que ela não está fazendo, a gente pode contar como a gente se sente, principalmente se o relacionamento é mais íntimo, tá? E a gente descrever o comportamento que a gente gostaria que ela emitisse, dar opções para a pessoa, ok? Então, por enquanto, pessoal, o que nós vimos? Nós vimos que teve muitas mudanças na nossa rotina, que essas mudanças geraram uma série de sensações e de estados emocionais em nós, e que os relacionamentos interpessoais também se alteraram muito, porque agora a gente está convivendo muito mais com os familiares e menos com as outras pessoas, e que quando convivemos com as outras pessoas, esse convívio, ele é em grande parte online, e que vocês disseram que isso traz uma superficialidade para as relações, é uma forma de se contactar, mas tem essa superficialidade, né? E que isso impacta nos nossos relacionamentos interpessoais. E aqui eu quis trazer um pouquinho para vocês, então, né, em termos, assim, de síntese do que a gente viu, que essa pandemia alterou a rotina, os relacionamentos interpessoais, que é possível a gente reorganizar a nossa rotina com planejamento, com pequenas mudanças, e mais controle interno, não depender tanto do outro para você fazer determinadas coisas. Eu, por exemplo, eu sempre que saio de casa, vou dar aula, tudo, eu adoro acordar, me arrumar, então eu passo lá minhas coisinhas no rosto, minha maquiagem de leve. Em casa, eu deixei de fazer isso? Não deixei. Então, eu tenho que, no mínimo, acordar, passar um filtro solar, um rímel, um lapisinho e o batom da minha dignidade, porque senão eu não fico feliz, né? Parece que eu não produzo se eu não fizer esses cuidados comigo. Então, não é pelo outro, é por mim mesma. Você não tem que fazer algo, alguma mudança pelo outro, mas por você, ok? E que esse autoconhecimento que a gente tem de nós mesmos, né, somado às habilidades sociais, eles são importantes nesse processo de adaptação. Se a gente se conhece, a gente sabe como a gente pode remodelar tanto a nossa rotina quanto os nossos relacionamentos interpessoais, ok? Carol, não me conheço direito. E aí? Precisamos buscar esse autoconhecimento. Sabe quem nos ajuda? As pessoas que mais convivem conosco. Eles têm, assim, uma visão de nós que nos ajudam até nos dão um feedback importante sobre nós mesmos, como nós agimos em determinadas situações. E a gente tem que buscar mais conhecimento, e agora aqui, né, vocês estão fazendo uma busca de conhecimento, a gente tem aí uma série de conhecimento disponível, né, na internet, em livros, enfim, que a gente pode aproveitar para a gente lidar com essa questão e evitar, por favor, essa autoexposição a noticiários nesse momento. A gente sabe que essa questão é séria, a gente sabe, só que também, vocês sabiam que só esse ano já morreu mais de 100 mil pessoas no Brasil por causa de doenças cardíacas? É muito mais do que o que a pandemia está causando. E vocês veem a mídia desesperada para falar assim, cuidem da alimentação, que é preventivo,
cuidem para não ter diabetes, cuidem, então, de fazer do sedentarismo. A gente não vê a mídia desesperada falando para a gente dos cuidados que nós podemos ter com a nossa saúde, que são tão importantes para uma série de doenças que já mataram demais e continuam matando muito, né? As doenças cardíacas e várias outras, ok? Então, assim, evita essa exposição a noticiários, porque ninguém está falando para a gente que já morreu mais de 100 mil pessoas com doenças cardíacas, já? Não. Ninguém está falando para a gente do número mais da dengue. A dengue também, né? Esqueceram da dengue lá no Rio Grande do Sul, tá um caos. Então, assim, cuidado com essa exposição à mídia, porque ela é enviesada, não tem como não ser. Então, vamos tomar os cuidados, né? Procure uma ou duas fontes para você se informar, entende? Alguma fonte que você tenha mais confiança e não deixe entrar qualquer coisa na sua casa. É a gente que põe o limite. Não deixa qualquer coisa no seu celular, né? Você tem como bloquear certas coisas, você tem como mudar de tela. Então, é uma proteção que você pode fazer. E que se a gente olhar para essas questões, a gente pode sair, né, desse medo, desse pânico, para uma situação de, né, não vou dizer que a gente vai ficar todo mundo feliz e contente, mas pelo menos de mais equilíbrio diante dessas situações adversas. Então, era isso que eu gostaria de partilhar com vocês, ok? Eu vou fechar aqui. Uma vez novamente, na nossa próxima aula, lá dia 18 de junho. Obrigado quem passou aí para mim. E vou ir interagindo com vocês para a gente poder ajustar melhor o tema, tá bom? Então, um beijo. Tchau, muito obrigada pela companhia. Eu vi que teve bastante pessoas participando. Eu tô até com dó de sair, eu vou esperar vocês saírem. Não tô com coragem de sair, então vocês vão ter que sair para eu ir embora. Ai, lindo.